Queremos, ó Pai amado, articular assunto a respeito da Sua palavra. Por isso que nessa noite nos propusemos estar aqui. Marcamos, ó Pai amado, de uma certa forma, um encontro contigo. Sim, ó Pai, marcamos, ó Pai. Estamos aqui, ó Pai amado, para não apenas especular, Senhor Deus, mas também para professar a verdadeira mensagem do Senhor, Jesus Cristo, Cordeiro. Por isso a cada um que está aqui, ó Pai amado, aos debatentes, Pai amado, aquele que está dirigindo, intermediando isso, esse processo, Senhor, te pedimos que o Senhor esteja conosco, porque nós estamos aqui, Senhor Deus, com os nossos corações inteiramente sedentos de Ti. Por isso, toma-nos nas Suas mãos e que esse trabalho, ó Pai amado, possa fluir positivamente aos corações do que estão conosco nesse momento. Muito obrigado. Amém. Amém. Então você que quer participar desse debate, mandando a sua pergunta, fazendo a pergunta aos debatedores, você pode encaminhar sua pergunta para o número DDD 21 97558 6348, tá? Você pode mandar também no grupo da igreja, mandar a sua pergunta ali no grupo da igreja, do Ministério Projeto Evangelístico Vivo. E agora, iniciando esse debate, eu quero fazer a apresentação aqui do pastor Tiago, que está participando conosco, do Ministério da Igreja Assembleia de Deus de Betânia. Aí eu quero deixar a palavra com ele agora para ele dar a sua palavra inicial aqui desse debate. Amém, a paz do Senhor para todos. De antemão, quero dizer que é um prazer imenso estar aqui juntamente com os irmãos e principalmente conversar sobre um assunto que nos interessa e que faz parte da minha vida desde muito cedo e com certeza do irmão Felipe, que é a música. É um prazer e espero poder contribuir em alguma coisa no quesito, na visão de música segundo a palavra de Deus e para o nosso crescimento espiritual, principalmente. Amém. E pastor, tá? Ele é o pastor Tiago, lá do Ministério Betânia, qual o pastor presidente é o pastor Getúlio, né? E que Deus possa abençoar aí. Já um abraço para essa igreja que sempre nos ajuda aí. E aqui do meu lado aqui, o maestro Felipe, para quem não conhece, que ele é bem conhecido nas mídias sociais. Vamos lá, maestro Felipe. A paz de Deus, a paz do Senhor, para os amigos e irmãos em Cristo, e uma boa noite de salvação, né, para os meus amigos também, irmãos. Para mim, na verdade, é um desafio estar aqui, porque um grande amigo, né, de longas datas, né, de escola, e se transformou não apenas em um grande músico, mas num pastor, e desafio porque temos aqui um teólogo, né? É importante a gente deixar isso ciente, um grande amigo, e para mim é uma honra estar aqui nessa noite, e como o pastor falou, também falo, né, que eu possa ser útil e servir, estar aqui para servi-los. Amém. Graças a Deus. Vamos lá então, começando aqui a rodada de perguntas para os debatentes aqui. Vamos lá. Todos os ritmos louvam ao Senhor? Aí eu coloquei aqui, baseado nisso, Salmo 150, né? Aí eu quero começar aqui, dando 5 minutos aqui para o pastor Tiago para falar aqui e responder essa primeira pergunta aqui. Todos os ritmos louvam ao Senhor? Todos os ritmos louvam ao Senhor. Essa pergunta não vai seguir na ordem que está aqui não, né? Não, essa primeira aqui. Ainda não estou aqui não. Eu estou na primeira. Estou no tempo. No Salmo 150 já está bem implícito ali, que todos os ritmos, tudo aquilo que tem fôlego, qualquer instrumento que faça som, louve ao Senhor. Pode chegar mais perto. Entendeu? Chega um pouquinho mais. Eu sei que da parte de alguns, às vezes, de alguns irmãos, eu não vou dizer pelo fato de não terem... sim, eu vou dizer pelo fato de não terem assim, aquele conhecimento vasto ali no mundo, na área da música.
Mas aí rola aquele preconceito, tem aquele preconceito, né, Felipe? Contra o ritmo. Contra o ritmo, é verdade. Entendeu? E nesse preconceito contra o ritmo, eles dizem, não, esse ritmo não é do Senhor, esse ritmo não pertence ao Senhor, esse ritmo aqui dentro da igreja não dá para louvar a Deus. E outro ponto importante que precisamos observar, que a Bíblia não faz nenhuma discriminação, Verdade. ou se manifeste algum preconceito contra algum ritmo. Porque um ponto importante também, que o ritmo também, que eu vou mencionar aqui, espero mencionar aqui numa pergunta que será feita, que o ritmo, ele é cultural. Ele também influencia muito na cultura, entendeu? Ele é regional, entendeu? O Brasil é um país que tem, que a diversificação de música ela é muito grande, entendeu? Então, dizer que todos os ritmos não louvam o Senhor, louvam sim. O problema está na finalidade que empregamos aquele ritmo. Então, aí que está o diferencial. Como fazemos o uso daquilo que está aí à nossa disposição dentro da área da música, dentro do campo musical. Tanto que fala, música dividida em 3 partes, harmonia, melodia e ritmo. O que é o ritmo? O ritmo é a pulsação, o andamento da música. Verdade. É o que dá sentido às métricas, entendeu? O que dá sentido à música, o que dá sentido ao estilo de região, entendeu? Então, sim, os ritmos eles louvam o Senhor, como está aqui no Salmo 150, se não me engano, é o versículo 4. Isso. Aqui, essa tradução aqui, acho que ela vai falar um pouquinho diferente. Mas quer Aqui dizer... está louvar ao Senhor mesmo. Aí, flauta e todos os instrumentos, né? Isso, dentro do versículo 4, Salmo 150. Deixa eu puxar aqui rapidinho. Do Salmo 150, ele fala aqui, louvai com adufes e danças. Adufes, se eu não me engano, na outra tradução, fala instrumento de percussão, ou tamborim, não sei. Aqui também está adufes. Aí dá adufes, né? A sua tradução, ela fala o quê, Felipe? A minha fala tamborins. Tamborins, ou seja, são instrumentos de percussão. Verdade. Entendeu? Então, diz aqui, louvai com adufe e danças, louvai com instrumentos de cordas e com flautas. E danças, hein? E dança. Isso daí. A dança, ela, se nós observarmos textos bíblicos, ela faz parte da cultura de Israel. Faz parte. Eu fiz de vez em quando, eu toco de aniversário de filho de judeu, que tem um nome específico agora, que eu não me lembro o nome. Ou casamento judeu, de religioso ou não religioso. A dança, ela é muito presente lá. Eles têm, as melodias deles são muito repetitivas. Eles não, pelo menos o que eu observei assim, não, e o que eu observei aqui nas escrituras também, ali no Antigo Testamento, eles não se ligavam muito na questão das melodias, mas eles tinham uma ênfase muito grande nos ritmos. Então, para que o ritmo? Para dançar. Davi dançou, Miriam dançou, isso e outros dançaram cheios do Espírito Santo, alegres diante do Senhor. Maravilha, maravilha. A mesma pergunta para você. Todos os ritmos louvam o Senhor? Concordo 100%, pessoal. Não vai ter debate não, tá? Eu concordo com o nosso amigo aqui. Bate-papo, né? É um bate-papo. A minha visão relacionada realmente não difere, né, da visão do pastor. O que eu acrescentaria aqui, pastores, Sim. As pessoas têm o costume de doar, as pessoas têm o costume, não generalizar não, algumas pessoas, né, que são muitos, não vou generalizar, mas se alguns são muitos, Sim. de doar para o diabo aquilo que é de Deus, né? O pastor falou tudo, o pastor definiu o que é música. Nós sabemos que a música, na sua integridade, ela é uma criação 100% de Deus, ok? Quando eu falo de música, eu me baseio nos 3 elementos, como você falou: harmonia, melodia e ritmo. E nós sabemos que a criação da música, basicamente, foi para que esses elementos voltassem ao Senhor como forma de adoração.
Não é verdade? Né? Então, o que acontece? Nós observamos que alguns teólogos estudiosos, não sei se por estudarem muito, né, acabam tentando criar situações, acabam tentando criar argumentos que não está na Bíblia, ou ele acha que está a partir do direito dele de poder interpretar aquela passagem. Então, todos os instrumentos louvam ao Senhor? Sim, todos os instrumentos louvam ao Senhor. O pastor já falou aqui que temos instrumentos de percussão que foram demonizados. Verdade. Né? Isso tem. Demonizaram o tamborim. Hoje, por exemplo, tantã tem igreja que você não pode entrar. Tantã. Né? Antigamente era a bateria e outros instrumentos. Inclusive a bateria, se eu for em bateria, é basicamente parte de instrumentos de percussão evoluído, vamos dizer assim. Não é verdade? Evoluídos. Então acontece, essa questão, voltando à questão que eu estava falando, pastores, essa questão de você dar ao diabo aquilo que é de Deus, né, já é perigoso, porque na minha concepção já está aquela questão da profaneidade, profanar aquilo que é sagrado, né? Aquilo foi feito para criar, ele foi feito especialmente para adorar o Senhor. Qualquer elemento da música, na minha concepção, foi feito para adorar o Senhor. Mas as pessoas, além de demonizarem essa questão, né, elas pervertem aquilo que é sagrado. A música foi feita para adorar o Senhor. Mas, infelizmente, tem gente que adoram a outros deuses, entende? Perverteram a característica fundamental da utilização dos instrumentos musicais. Verdade. Então, as pessoas têm esse costume. Então, na minha concepção, todos os instrumentos louvam ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa aqui que veio na mente. Eu estava conversando com alguém até a respeito sobre essa questão, né? Faz tempo, mas eu me recordo mais ou menos, né? Alguém estava falando que nem todos os instrumentos louvam ao Senhor, né? Inclusive, né, esses instrumentos de percussão, não é verdade? Aí ele foi até a história dos africanos, né? Da religião africana e tal, e tudo mais, eu só ouvindo, né? Porque assim, na minha concepção, são ideias que eles pegam de histórias tradicionais. Livro, revista, artigo, blog, tudo bem. Você falou um negócio interessante, porque a tendência dos ritmos, principalmente nós, vou dizer nós, porque nós professamos a fé em Cristo Jesus, nós somos cristãos. Tem o costume de ligar os instrumentos de percussão, tudo a religião afro. É isso aí. Então, verdade. Não é bem assim. Não é bem assim, porque qualquer religião, a música, ela tem uma influência em qualquer religião do mundo. Sempre teve. Desde o início. E os instrumentos de percussão estiveram sempre ali, bem presente ali. Entendeu? Então, isso que é chato. Associar uma coisa a outra. Tem um versículo, acho que é João capítulo, eu ia até citar ele aqui no comentário que eu ia fazer, mas vou citar ele logo. João capítulo 1, Evangelho de João, 1 versículo 3. Diz assim a palavra de Deus ali, quando João fala do verbo, né? Que Cristo estava desde o início, né? Sim. Ele diz assim, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Falou tudo, O diabo não criou nada. Verdade. Ele usufrui daquilo que Deus fez. Ele usurpa daquilo que falou que tudo. Deus criou. Ele usurpa. Então, debatedores, estamos com um tema aí, um tema que, assim, é um pouco difícil de se entender. Quando a gente vai discutir isso no meio de igreja, principalmente igreja conservadora, a gente tem um problema no meio da igreja para se discutir esse tema, né? Mas acredito que todas as pessoas que estão nos assistindo aí, eles vão tirar proveito desse estudo que está sendo aqui destrinchado aqui
aqui nessa noite. Então, eu quero começar aí com a primeira pergunta, a pergunta agora dentro já do debate, que esse aí foi referente ao tema. Então, eles deram o parecer deles referente ao tema. Então, aqui já não tem debate, os dois concordam dentro do tema. Então, eles dizem que todos os ritmos louvam ao Senhor. Tá? Então, se você quiser participar, de novo, repetindo aí o WhatsApp para você, Pastor. 975586348. Ainda baseado no que o pastor Tiago falou, usurpar, isso aí foi sensacional. Foi mesmo. É a função, eu não sei se é essa a palavra, função primordial, mas é uma das tais, de roubar, dele roubar o que não é dele. Ele mesmo se criou. Aí, exatamente. verdade. E vamos supor, pastor, antes do pastor enviar a pergunta, vamos supor que tenha sido, né, a origem, vamos supor que a origem dessa tradição da religião africana tenha sido originado a partir de um grupo de africanos no território deles, vamos supor, né, que eles criaram um ritmo tal, a partir de um instrumento tal, uma suposição. E que nós hoje imitamos. Mas a pergunta que se faz é: quem eles imitaram? Tem um texto, A gente imitou ele, mas quem eles imitaram? Fala. tem um texto bem interessante na Bíblia, assim, não está muito implícito, mas Paulo ali em 1 Coríntios, capítulo 12, se eu não me engano, capítulo 12, se eu não me engano, quando ele fala ali, deixa eu abrir aqui rapidinho, quando ele fala na questão ali dos Corintos, né? Que antes eram levados a influência da religião deles, ele está falando ali do culto que tinha ao Deus ali no tripé de Deus Apolo, né? As pitonísias, e que aconteciam rituais ali, e que sobre músicas e ritmos eles se manifestavam. Inclusive as pitonísias, se eu não me engano, elas falavam uns gregos lá meio truncado lá, que pensavam até que era língua. Por isso que Paulo até, ele, assim, há muitos comentários de que Paulo precisou, né, porque ele fala ali a respeito também das línguas, precisou explicar isso para os coríntios. Oi? Pode deixar. Ele precisou deixar isso bem claro para os coríntios, para que eles não confundissem uma coisa com outra. Aí ele diz ali, ó, quer ver o trecho? Está aqui em 1 Coríntios, capítulo 12. Aproveita e grava. Ó, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando eres gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo eres guiados. Ou seja, porque tinha as religiões pagãs ali dentro daquela cultura. Sim. Ali em Corinto, ali, né? Que é uma cidade ali bem movimentada. E dentro lá, eles realizavam os cultos deles. Tanto que ele vem falando aqui acerca dos dons espirituais, porque não podia confundir uma coisa com outra. Não podia confundir. Entendeu? Não podia ter confusão. Então, Paulo, aqui que ele fala, ele dá um ensinamento e explica a eles. O que eu tiro com isso? Que dentro desses cultos, porque eu li uma vez um artigo, um trabalho, que eu estava inclinado a fazer um trabalho a respeito dos dons de línguas. E o comentarista, o redator do trabalho, que escreveu o trabalho, ele falou das músicas que aconteciam lá dentro, que levavam, claro, sobre efeito de drogas alucinógenas, aquelas pessoas a aquela manifestação espiritual. Mas acontecia música lá dentro, entendeu? E com certeza eram com os ritmos também. É verdade. Ou seja, não é só a gente vai falar só na religião afro. Não. Não. Tem várias religiões pagãs que fazem uso, é o culto deles. É verdade. Tem instrumentos lá também. Que todos foram, como você falou, usurpados. Todos, acredito. Eu também acredito assim. Tá? Eu acredito que o diabo não tem ritmo, não tem nada. Porque se o senhor for, pastor, porque se a gente for observar, eu não sou especialista na área não, né? Mas assim, alguém estava falando, conversando comigo, que a gente vai ouvindo e aprendendo simultaneamente, né? Sim. Então o pessoal porque eu bato nessa tecla de usurpar, porque o pastor citou. Porque ele estava falando, eu pude aprender com ele, de uma certa forma aprender, que algumas religiões
afro, como o pastor falou, algumas religiões afro, elas têm exatamente os mesmos princípios litúrgicos, ou, entre aspas, os mesmos, né? Tinham os princípios litúrgicos, e nós sabemos que esses princípios geralmente era muito aplicado até mesmo no início, através de Caim e Abel, mas em especial ali com o povo de Israel, onde Deus foi ensinando tal, a se comportar ali em frente ao tabernáculo e tudo mais. Paganismo, né? É isso aí. E eu estava vendo, poxa, quando eu estava ouvindo, na verdade, a minha mente estava indo lá nessa parte bíblica, porque eles têm toda esse pessoal, perdoe-me por assim dizer, esse pessoal, eles têm toda uma organização de liturgia. Sim. Para eles adorarem aos Sim. santos deles, enfim. Entende? Sim. Até nos próprios instrumentos, ele estava falando. Eu só observando, só ouvindo. Interessante. Até nos próprios instrumentos deles lá, eles têm uma liturgia que era exatamente, ou quase exatamente, a forma que Deus ele ordenava para a adoração dos reis. Então, o que acontece? Conclusão. Eu vejo nesse olhar que imitaram. O diabo imitou. Entende? O diabo, ele literalmente imitou aquilo que era. Ele fez uso. Ele fez e faz Olha uso. só, é muito simples. Se você observar a criatura, nós, hoje filhos, né? Regenerados, salvos em Cristo Amém. Jesus. Antes, no pecado, muitos são instrumentalizados pelo diabo. É verdade. Mas por causa disso você é do diabo? É. Não, gente. Não é. É Entendeu? verdade. Você é criatura de Deus, você foi feito pelo diabo? Não. Não foi. Nunca. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Agora, se deixa ser instrumentalizado. É isso aí. Isso aí. Então, Então, é aí que está o problema. Aí que está o problema. É que tá o usar problema. as coisas que Deus faz para outros fins. Eu não me lembro agora a passagem aí. onde está escrito sobre o rei que aparece na parede o dele escrevendo que ele estava fazendo uso dos utensílios do templo. Mas agora eu esqueci É onde a o passagem. Beltesazar. Isso. Rei E Beltesazar. lá, ou seja, os utensílios do templo, separado para adoração no templo, para o templo, e ele fez uso daquilo que não pertencia para as festas dele, para as coisas que ele realizava lá e com coisas consagradas a Deus. E que houve consequência. Eu tenho até perguntas fora do contexto aqui, mas só que eu vou me ater a essa aqui. Se der sobrar um tempinho, eu faço outra pergunta. Que tem até uma participante aqui que já mandou a pergunta, e é interessante essa pergunta, entendeu? Mas eu vou fazer umas 3 aqui, depois eu entro com essa. Então, realmente, Lúcifer era maestro no céu? Eu vou com ele aqui agora, daqui a pouco eu passo para o senhor. Sim. Respeite os 5 minutinhos, por favor, tá? Tá bom. Eu vou no embalo do pensamento do pastor, que estávamos tendo aqui uma pré-conversa antes de começar. E o pastor mensurou aqui, o Ezequiel, o quanto? 28. 28, se observar o 13, até o 15. Se bem que Ezequiel e Isaías, Isaías foi um profeta diante do exílio de Judá, no Reino do Sul, Isso. e Ezequiel, ele manteve, se eu não me engano, a profecia ali para o reino de Judá, né, que é o Reino do Sul, e já dentro do exílio. Dentro do exílio. Interessante Exatamente. que antes do exílio, Isaías faz menção, embora que fale outra coisa, e depois Ezequiel repete a mesma coisa. Repete a mesma agora coisa dentro lá do dentro do exílio. E isso anos depois. Um profetizou Isaías em 740, né, a 680, ali antes de Cristo. E Ezequiel entre 592 e 570. Ezequiel quanto, pastor Tiago? Ezequiel 28, do 13 ao 15. Ezequiel 28, do 13 ao 15. Vocês, aqui o meu está assim. Você estava no Éden, né? E o título é Profecia contra o Rei de Tiro. Isso. Isso, Aí. é uma profecia contra isso mesmo. Tem essa questão aí. Que aí, Tem pessoas que aí a interpretação, nós interpretamos isso como sendo... Tem pessoas que divergem, tá? Porque tem. eles acreditam ao título que é dado a Satanás lá em que Jesus fala no Novo Testamento. Mas, como a forma que a profecia ela é falada aqui, muitos entendem
né, dá a entender, está aqui implícito, né, literalmente, de algo que aconteceu antes. Exatamente. Mas, ó, a gente não pode tirar da cabeça. Foi uma profecia. Com profecia, gente. E aí, em específico, O rei a de liderança Tiro. do rei de Tiro. Exatamente. Entendeu? Então, como o pastor falou, né, foi profetizado. Foi quem? Ezequiel? Foi Ezequiel e o profeta Isaías também falou. Isaías Ezequiel. antes. Esse do antes Ezequiel Só aqui- que a pergunta é: por que nós falamos que ele era maestro? A Então, questão é essa, porque questão é essa. a gente fala, né? A gente Isso aí. fala, geralmente, a gente vê os pregadores falar, até mesmo nós. Às vezes a gente chega e fala que Lúcifer tinha asas com instrumento, ele era todo de instrumento. Mas a pergunta é essa: onde na Bíblia diz exatamente isso? Que ele tinha alguma coisa a ver com a música no céu? Essa Então, é a ok. pergunta. É porque a Aqui, gente... varão, eu quero muito ficar assim. Mas eu fico assim pra você, meu pescoço tá doendo, então. Então, como os irmãos falaram, gente, vai se ler daqui a parte do texto, porém não foi de uma forma... Não foi um locutor falando para um interlocutor diretamente, tá? Não foi Ezequiel falando para o diabo, ou do diabo. Né? Foi uma profecia... Fazendo alusão ao diabo. Falando sobre. Não. Não, profecia. com profecia, ok? profecia. Profecia. Então, aí está escrito, conversa vai, conversa vem, e no versículo 13, você estava no Éden, no jardim de Deus. Aí o que acontece? Esse trecho aqui, basicamente foi um relacionamento, uma associação, aí já Ao acredito. Éden. Hã? Ao Éden, lá, a criação lá no início. Né? Exatamente. Né? E todas as pedras preciosas o enfeitavam. Aí fala aqui de algumas pedras. Eram as coisas que ornamentavam ele. Isso, que ornamentavam ele. Tá? Tem palavras aqui que é difícil de pronunciar. Eu não quero pagar esse mico aqui agora. Topázio, sárdio. Topázio, né? Diamante, gente, diamante. Pedras são- preciosas. Isso. Né? Que tem vários nomes, como o pastor está São falando aqui. São pedras com cores diferentes. Aí tem essa passagem que confunde muitos, né? No dia em que, aqui o pastor até falou aqui, eram feitos de ouro, tudo foi preparado. No dia em que você foi criado, você foi ungido, como um querubim guardião, que de fato, segundo os historiadores, a classificação de anjo do diabo era querubim. Tanto que na própria Arca do Concerto, eles estão como guardiões ali. Estão como guardiões. Falou tudo. Aí que tá o negócio, filho. Fala, pastor. Aí, agora Isso que o negócio uma está conversa boa. apimentado mesmo agora. Ele, aqui é implícito no texto. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci. Permanecias no Monte Santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Ou seja, tu não tem como relacionar. E esse é o único, assim, que eu pesquisando observei, a única passagem que se relaciona. Por que se relaciona mais com ele referente à música? Porque no capítulo 13 que está a palavra. A minha tradução vai dizer assim, olha só. Vamos pegar aí no capítulo 13. Desculpa, capítulo 28, versículo 13. Ah, tá. Ó, cabúnculo, esmeralda, de ouro te fizeram engastes. Aqui, ó, essa parte aí, ó. Engastes e os ornamentos. A tua tradução está o quê? A mesma coisa? Aqui, você está em Ezequiel 28, 13. 13, o meu está diferente, mas fala. Deixa eu abrir. Aqui é totalmente diferente a minha. Porque vai falar tamborim. Ah, tá. Então deve estar mais embaixo. Ou seja, tá fazendo menção a instrumentos. Quer ver? Porque lá na referência... Aqui o meu é tambores. Tambores, ou seja... É a obra dos teus tambores. Instrumentos. Pífaros. Isso. Aí tem a referência que acaba de amarrar, que ela é lá em Ezequiel 26, 13, se eu não me engano. Ezequiel 26, 13, se eu não me engano, está aqui. Que é para dar uma amarrada nisso aí, que ele diz assim, ó. Farei acessar o arruído das tuas cantigas e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Ou seja, está fazendo menção a instrumentos. Isso. Está diferente. Então, nós relacionamos isso. Ele é um maestro. Maestro de quê? O problema todo é que a gente quer levar
tudo que a gente tem aqui na Terra, que tem coisas aqui que são usadas, falado com coisas que a gente conhece para trazer um pouco de entendimento. Jesus ele fez muito isso com as coisas simples para fazer com que as pessoas entendessem as coisas complexas. Mas não pode se dizer que no céu tem uma orquestra. Exatamente. A Bíblia não fala. Até porque o livro de Ezequiel, no início, está iniciando falando outra coisa. Isso, Isso. E tem um ponto importante que nós temos que observar. Desse trecho aí você tira um ponto muito importante. Nós fomos feitos para adorar ao Senhor. Se do corpo dele emitia sons, é porque ele foi feito para adorar ao Senhor. A adoração, ela engloba o louvor, a forma de viver, ela engloba tudo. Entendeu? Adoramos pelo que ele é, o louvamos pelo que ele tem feito e pelo que ele faz. Então ele foi separado para quê? Nós, para adorar. Para adorar, sem dúvida. O corpo dele emitia som, o teu também, Emite. meu também emite. Se eu bater palma, Exatamente. eu estou emitindo som. Se eu falo, eu estou emitindo som. Exatamente. Se eu sopro, eu emito som. Se eu toco. Muito boa, muito boa análise. Ou seja, nós fomos criados todos, toda a criação de Deus, para adorar ao Senhor. Então eu não relaciono ele ao maestro. E embora agora nós temos que ter um consenso, é um senso, né? Que ele foi o primeiro, se sairmos do imanente para o transcendente, foi o primeiro ser citado, né? Embora esteja dentro de uma profecia, citado que falava que do corpo dele emitia sons. Então, é verdade. Ele é uma referência para a música no quesito do que transcende, do que está fora. Verdade. Beleza, mas ele foi criado e Deus o criou assim. Assim como nos criou. Mas só que eu sei que... Não inventou nada. A questão de ser maestro é complicado, tá? A questão dele ser um maestro no céu é complicado, tá? No quesito de adoração, até que eu concordo, né? Que ele talvez era um ser específico para aquela adoração que Deus queria receber. Agora, dele ser maestro, e aí? O que tu... Ainda tem uma passagem rapidinho, desculpa, Felipe, me perdoa. Eu não me lembro agora, mas eu não sei se está escrito na Bíblia, ou no senso comum, que fala que todos adorarão o Senhor. Santo, santo, santo. Eu não sei se foi uma visão de João. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Então, olha só. Tinha alguém lá na frente assim. A gente fala dentro da nossa concepção humana. O problema é que a gente fica dentro das nossas limitações. Exatamente. Os olhos viram o que Deus preparou para nós? Os ouvidos ouviram? Não ouviu. Ainda não. Então, tá me entendendo? Então, o problema é ficar dentro dessa ideia de visão do nosso mundo. O que Deus preparou para a gente, para o salvo, para aquele que está em Cristo, transcende o nosso entendimento, está além daquilo que podemos compreender. Verdade. Entendeu? Está além daquilo que nós podemos compreender. Mas eu vou falar para vocês, eu não viria nenhuma dificuldade. A gente está conversando, ok? Diz que ele é querubim. Sim. Né? Mas eu não vejo também, se fosse, gente, se assim eu fosse, também não via também dificuldade em não aceitar. Né? Que isso não vai mudar. Por causa da questão que eu falei contigo. Como ele é primeiro, se formos olhar assim na questão de lugar... Verdade. Fala lá do início, lá do Éden. Poxa, ele foi o primeiro a ser citado. Assim como o primeiro músico Jubal, que é o pai dos que tocam órgão. Porque eu vejo, como eu falei. Porque, desculpa aí, porque os querubins, na verdade, querubins e serafins, eles são uma ordem de proteção. De guarda da glória. Entendeu? Então, se a gente associar que esse anjo, ele regia alguma ordem de anjos no céu, a gente está tirando ele da guarda, que é uma outra coisa. Que é uma outra coisa, aí que acontece, né? Não querendo entrar em debate. É um pensamento que vem. Fique à vontade. Alguém estava dizendo, como o senhor acabou de mensurar, né? Qualificou uma das qualidades do querubim, da guarda. Sim. Guardar o quê? Geralmente, quando a gente fala guardar, a gente se refere a proteger aquele ambiente de outrem. E vou dizer que, da internet, eu li o texto que falava guardar Deus do quê? Nessa época ele não tinha inimigos.
Alguém falou isso, não tinha inimigo. É isso aí, é isso aí. Verdade. Vai guerrear o... Mas na verdade, Exatamente isso aí, foi o que falaram. mas na verdade a glória de Deus ela tem que ser contida. Alguém falava isso Mas, mesmo. mas olha só, tem um comentarista que fala um negócio aqui bem interessante. Até marquei pra gente ler. Ó, Sim. ele fala: Satanás havia ocupado um lugar de proeminência como sentinela do trono de Deus. Êxodo 25:20 diz assim, ó: os querubins estenderão as asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estarão eles de faces voltada, uma para a outra, olhando para o propiciatório. Ele fala na questão de guarda, Isso. de guardar algo. E eles guardavam o trono de Deus. É. Exato. Eles guardam. Por exemplo, a glória de Deus ela tem que ter, ela tem que ser. Eu acredito que eles limitavam para a glória de Deus não expandir. Porque Deus é imenso, Deus é tremendo, né? A glória de Deus, se Deus ele descesse, por exemplo, com a sua glória no Éden, por exemplo, ele exterminava os animais. Não, mas interessante que nesse período aí, ó, entenda bem uma coisa, nesse período do Éden, ele conversava, ele andava com Adão. Exatamente. Mas o problema todo está após o pecado, porque até quando Moisés foi diante dele, ele mandou que criasse uma limitação entre o povo e ele. Por quê? Não é que ele queria fulminar ninguém, não. É porque ele é tão santo que a presença dele fulminava até animais. Exatamente. Porque Daí estavam contaminados com o pecado. Verdade. Daí dá para ter a noção de quando Moisés chegou lá e falou: Deus, eu quero ver a tua glória, e Deus passou lá e escondeu ele, dá para ter a noção da glória de Deus, exatamente. Então Moisés pensou que ia até morrer naquela hora. Então, gente, quem foi que perguntou? Quem foi que fez a pergunta? Quem fez a pergunta? Quem fez a pergunta? A pergunta da internet. A pergunta, você quer a pergunta da pessoa? Sobre se ele é maestro? Não, isso aqui não. Isso aqui é a pergunta daqui mesmo, né? Se ele é maestro ou não. Já foi explicado. Foi explicado o quê? O que a gente concluiu? Que ele é o querubim separado para guardar. Guarda. Que ele é um querubim separado para guardar. Embora foi salientado aqui. Separado não, ele é querubim da guarda. Da mas guarda. embora do corpo dele emita sons. Exato. Então, não, mas ele é separado para isso. A ordem de querubim e serafim, eles são separados para isso, exatamente. Ou seja, é para guarda. Com a parte de música dos anjos, ele foi o primeiro a ser mencionado. Então a gente leva em consideração, Felipe, como você falou. Exatamente. Verdade. Agora, maestro. Maestro. Acabamos isso aí, né? Tá concluído isso aí, né? Isso. Então tá bom. Vamos lá para a segunda pergunta. E daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do que fizeram aí pela internet. Existe um versículo onde diz: todos os ritmos louvam o Senhor? Existe um versículo exatamente? Eu acho que o pastor Tiago, ele falou isso aqui naquela hora ali do 150, né? Salmo 150. Olha, eu tinha lido, eu não sei... Olha, eu era adolescente, eu tinha lido... Foi até em uns Salmos, né? Mas eu não consegui achar depois, não sei se foi a atualização que houve e que tiraram a palavra, mas tinha essa questão, né? Falava sobre a oportunidade, a possibilidade de adorar o Senhor com os instrumentos e com ritmo, né? Eu não consegui encontrar o ritmo, mas fala sobre... Não, com ritmos, com certeza. Salmo 150, ele é bem incisivo nisso. Acontece o seguinte... Rapidinho, Felipe. Fala. Desculpa te cortar mais uma vez. Aqui, eu até... Naquela hora que eu havia falado, a música sempre, ou seja, ela fazia parte da vida religiosa dos hebreus. Verdade. E de todos os povos. Foi assim na ordem, né, que o Senhor deu ali na construção do Templo de Salomão, né, uma nova determinação, usando o rei Davi, né, para que tais instrumentos ou quais instrumentos seriam usados. É óbvio que tem alguns instrumentos que ele não mencionou, que aí gera polêmica, né? Por ele não ter mencionado alguns instrumentos, né, lá para adorar o Senhor no tabernáculo, aí tem toda a questão que as pessoas aderem a isso, né? Tal instrumento não pode ser tocado, não é de Deus, como foi falado aqui, né? Não é porque a Bíblia disse que não é, a Bíblia não disse. A Bíblia não relata sobre alguns instrumentos que não é para ser tocado ou para ser feito.
né? Ela não São os recursos que a gente tinha na época para fazer, que eles tinham para fazer os instrumentos. Exatamente. Ó, e dentro dessa pergunta, todos os ritmos louvam o Senhor? Êxodo 15, versículo 20. A profetiza, porque eles eram usados também para no meio das profecias, isso aí. tá? Sim. Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim. Tamborim. Ó, vamos falar de É, ritmos. verdade. E todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. Com danças. Tremendo, tremendo. Já respondeu. Eu acredito, Mas- porque assim, pastor, rapidinho. O que acontece é o seguinte, lembra que eu falei sobre aquela questão de perverter o que é sagrado? Sim. Perverter o que é sagrado, né? Eu acredito o seguinte, o pastor que já falou, né, a passagem bíblica ali no período pós a atravessada do Mar Vermelho, Miriam ali. da Miriam, muito tempo antes de Cristo, então nós vemos servo do Senhor utilizando, né, um instrumento até de percussão para celebrar, permitido por Deus, né? Poderia ter sido repreendido, basicamente, assim, não é verdade? É, verdade. Mas nos tempos de hoje, o que acontece é o seguinte, o tempo passa e junto com o tempo as coisas atualizam, As coisas evoluem. evoluem, desenvolvem. O negócio é tão profundo, rapaz, eu vou falar um negócio aqui que... Pode falar. Ó, em Agostinho de Hipona, ele em defesa sobre fazer, ali na época do início da igreja, ele fazer uso das ciências para a interpretação bíblica, do conhecimento ali greco-romano, ali da filosofia, ele usa um texto que ele diz que os hebreus, quando eles saíram do cativo do Egito, eles levaram o ouro, a prata, eles levaram muita coisa que eles precisavam para iniciar a nação deles. Agora eles iam ter a terra, mas eles precisavam de riqueza, eles precisavam de coisas, né? Assim, no modo mais grosseiro. Os instrumentos. Os instrumentos, por exemplo, eles levaram ouro, prata, né? O texto bíblico fala. E com certeza eles levaram música também. Exatamente, com certeza. Porque- Isso aí, sem sombra de dúvida. Porque as culturas, elas influenciam um pouco nas outras. Influenciam. Exatamente. Não adianta, você fala que não. Sim, influencia. influencia. Porque a nossa cultura é o quê? A nossa cultura é judaico-cristã. Judaica cristã. Ou seja, ela foi mudada. Agora, ela foi mudada. Você vê, entra aqui os índios, se você for lá, tu vai ver outro ambiente. Aham. Mas quando o evangelho chega, aquela cultura, embora que não de uma vez, para não causar conflito, que é resultado a longo prazo, muda. Muda sim, sem dúvida. Então, eles Atualiza. levaram. Deixa eu partir logo para a terceira. Sim, gente. Deixa eu partir logo para a terceira, que senão Então, pergunta é? os debatedores aqui não são mais debatedores, estão batendo papo. que a O gente negócio concorda. ficou bom aqui agora, com essas duas mentes aqui, a gente conversando sobre esse assunto que é tremendo, tá? Então, eu vou fazer a pergunta logo aqui ou melhor, deixa eu fazer a terceira logo aqui, aí logo após eu faço a pergunta. Os ritmos são dos homens ou é de Deus? Ó, eu vou cancelar essa pergunta, porque essa pergunta já foi respondida. Eu havia falado contigo, você lembra? Eu falei, tem perguntas Tem pergunta que ela já força a resposta na outra. verdade. Então, já responderam que todos os ritmos são de Deus, exclusivamente de Deus. Claro que o inimigo, ele usa isso. Aí vem a pergunta da nossa internauta lá, que está perguntando que fica legal usar alguns ritmos na igreja que foi criado no mundo? Então, vamos lá. Pode Fala, começar, filho. pode começar. Que ritmo que foi criado no mundo? O problema todo é das letras, porque o apóstolo Paulo ele diz lá em Efésios sobre cânticos espirituais, salmodiando, né? O problema todo está não nos ritmos. E primeiramente, o mundo não criou nada. O problema todo hoje que nós observamos, que você vê um contraste aí muito grande da música de 1900 bolinha e a de hoje, são as letras. As letras de hoje, eu peço até perdão a alguns compositores, mas tem algumas que têm um teor teológico muito baixo, ou melhor, baixo não tem teor teológico nenhum, e você vê que é um hino que não exalta o nome de Deus. Tem hinos que não dá para... sem brincadeira, tem hinos que eu escolho os hinos que eu vou cantar. Por quê? Tem hino que não dá
para adorar a Deus. O grande problema é o quê? É a letra. É verdade. É a letra, não são os ritmos, não é a música que acompanha. Aí você vê, não querendo te cortar, aí você vê que a pessoa que fez tal coisa, tal horrenda, ela não teve a capacidade de mudar as características rítmicas. Coube a ela mudar a letra. E o problema todo, eu quero entender a pergunta dela, porque assim, eu queria falar um outro ponto, porque se ela estiver falando na questão de usar a melodia e mudar a letra, também, assim, na minha forma de entender, eu não consigo ver igual fizeram um hino em cima da melodia do Titanic. Pelo amor de Deus, eu vou ouvir aquela melodia ali, eu vou lembrar do filme Titanic. Poxa, aí não tem como. Aí é usar a melodia do mundo, melodias, às vezes não usa a letra, mas tem melodia. Então a gente tem que ter cuidado a isso. Salmo 40, versículo 3. Rapidinho. Desculpa. Não, fica à vontade. Salmo 40, versículo 3. Aí tem uma outra aqui, da irmã Larissa. A irmã Larissa encaminhou uma pergunta aqui. É estranha as igrejas tocarem alguns ritmos se o mundo começou. Olha só. É quase igual, é quase similar a essa primeira, né? Salmos 40, quanto? E versículo 3. E me pôs nos lábios um novo cântico. Ou seja, me pôs, quem dá o cântico, quem dá o louvor é Deus. É Deus. Tá? Verdade. Um hino de louvor ao nosso Deus. De louvor a Ele. Aí que está o grande problema. É Deus quem dá, o Espírito Santo de Deus que nos inspira, o hino de louvor a Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. O que esses hinos têm provocado nas pessoas? Quais são as motivações que te levaram a compor aquele hino? As motivações que te levaram a usar melodia secular? Entendeu? Se foge desse padrão, não tem como esse hino glorificar, não tem como esse hino chegar no seu coração e mudar, trazer a salvação. É o que eu falo, a gente tem o costume, a gente, ser humano, tem o costume de ser influenciado. Qual foi a pergunta? A pergunta... Aquela anterior. Anterior se é de Deus os ritmos que foi criado no mundo. E a origem dele, na verdade, foi o mundo. A ideia da pergunta é essa. A gente respondeu isso no início, né? Inclusive, porque assim, E agora, essa outra aqui também, que coloca assim, é estranha as igrejas tocarem alguns ritmos se o mundo que começou, por exemplo, quer dizer, o mundo que começou a tocar. Né? Ou seja, é o que eu falo, vamos lá, seguindo aqui a vibe espiritual do pastor. As pessoas, elas têm o costume de serem influenciadas. Nos dias atuais, quem nos influencia? A leitura, Bíblia, artigo, filme, internet, jornal. Não é verdade? Verdade. Sem antes, e assim, eu penso que há probabilidades daquela leitura ter sido manipulado por algum fim, por algum interesse. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Vamos falar dos ritmos que é proibido. Funk. Vamos citar o funk? O rock. Por exemplo, o rock metalero. O rock. A gente vai porque ter pergunta assimilam aquelas letras pesadas. Porque o problema todo... Quer ver uma coisa no mundo que... Assim, eu não vou dizer do mundo não, mas uma coisa que tem influenciado e... Para mim tem... Entendeu? Não tem ajudado tanta coisa na música da igreja. Esse negócio de worship. Porque isso é jogada... Dizem, eu ouvi falar, senso comum, tá? Isso é jogada de empresário. Porque uma música que você pega a letra rápida e a harmonia rápido, ela ganha like, ganha visualização, ganha um monte de coisa. É verdade. Agora, quantas pessoas... Por causa da facilidade. Agora, quantas pessoas não receberam Jesus nas suas vidas por causa do worship? Quer ver? Eu vou até mais pesado. Aquele cantor que Deus o tenha, de Axé, qual é o nome dele? Que ele se converteu... O Lázaro. Saudoso Lázaro. Axé. Segundo a história, tem a ver, de uma certa forma, com uma religião tal aí, né? Exatamente. Tem uma religião ele utilizou para louvar o Senhor. Exatamente. Ele pegou, olha só, gente, ele pegou esse instrumento que é o ritmo, né? Ritmo que é preconceituoso, preconceituado, não é verdade?
Quantas almas? Eu tava vendo, gente. Multidões cantavam. Multidão cantando. Aí eu te pergunto, as almas que ele ganhou através desse ritmo, Isso aí. não vão pro céu? Será? Não tem rapaz. como. E você imagina. E olha que interessante. É bonito eu fazer uma arma. Vamos para um filme. O camarada cria uma arma de fogo, né? Vamos falar de ficção, para não receber strike no YouTube aí. Ficção, né? E o camarada, ele cria uma arma de fogo, um exemplo, né? Inspirado por Satanás, por um demônio tal, né? Então ele, por algum fim maligno, ele tira várias vidas, né? Agora, que imoral é aquela pessoa que tirou várias vidas com aquela arma dele, ele perder a vida dele com aquela própria arma? Imagine o axé ganhar várias almas, né? Vidas seculares. Imagine o demônio ganhar várias almas com a arma dele. Ai, que feio. Aí eu usar aquela arma dele, olha que feio, cara, para ganhar alma para Jesus. Entendeu? Eu queria ler um versículo aqui que eu acho muito legal. Ó, viu? É teólogo, gente, eu falei. Não vos embriagueis, aqui fala relacionado ao Espírito Santo, claro. Sim. Mas ele fez, não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e entoando louvores de coração ao Senhor. Os hinos têm que nos encher do Espírito de Deus. Os hinos têm que trazer, os hinos e os ritmos, a alegria do Espírito de Deus que está dentro de nós, que nos impulsiona a louvar a Deus não forçado, mas porque a presença dele, ela revigora, ela cura, ela restabelece, ela levanta aquele que está enfermo para adorar ao Senhor. Aí diz aqui, com hinos e cânticos espirituais. O que são hinos e cânticos espirituais? O que são? Nós temos que observar o teor das letras. É isso aí. Tem letras igual essa do Lázaro, né? Que falam. Eu não estou dizendo que tem, assim, eu nunca parei para analisar a letra dos hinos dele. Nunca, eu não sou de ficar fazendo isso. Mas tem que ter Deus no negócio. Tem que ter Jesus, que é a mensagem, né? Tem que adorar a Deus, apontar a Deus, Deus salva, Deus cura, e é por isso, liberta. E faz sentido que todos os ritmos louvam ao Senhor, né? Porque cada ritmo é para um ambiente, é para um tipo de pessoa. O que importa é a mensagem. Lembra que eu falei da região? Da onde que ele é? Isso aí. Regional, cara. Mas, gente, o negócio aqui é o seguinte, eu estava falando agora de história, com o pessoal influenciado, né? O pastor sabe, assim, a gente ouve por alto algumas coisas. O rock é do diabo, a gente ouve por alto. Porque alguém ofereceu, porque a história diz que alguém ofereceu esse ritmo, ou esse a composição, estilo ao diabo. Aí as pessoas acham que foi o estilo. O ritmo. Né? E olha só que interessante. Eu falei aqui, se não me engano. Olha que interessante. Esses estilos mais contemporâneos, né, que utilizam instrumentos físicos, bateria, guitarra e tal, ele foi mais notório ali na década do início da década do século XIX, ali, 1900, por ali, né? Porque antes disso, ali naquele período colonial ali, escravos, essas coisas todas, né? Nos Estados Unidos. Isso, mano. Porque tem esse processo aqui no Brasil. Olha que interessante, hein? O jazz e o blues? É isso aí. E o jazz e o blues, eu estava vendo isso aí. O jazz e blues, eu não falei aqui, acho que eu falei aqui. O blues, vou falar do blues, pastor. Vou falar do blues. O blues, ele foi originalizado através de um estilo chamado dentro desse grupo escravo. Gospel. Sim. Esse gospel, o que era basicamente? Aí eu acredito tá, gente? Que são frases melódicas que as pessoas cantavam. Dentro de uma escala tal, escala pentatônica até, né? Sem instrumentos musicais. Talvez ali, capela, somado com palmas, com batida do pé, ok? Então acontece, esses escravos, eles cantavam
músicas espirituais com essas melodias, né, que a gente chama de pentatônica, né? Quem é músico aí, tá me ouvindo, sabe. Fala, né? Penta blues. É isso aí, né? Todos espirituais. Por quê? Porque a história diz que era uma forma deles se aliviarem da dor e tal, da escravidão e tudo mais, essas coisas aí. O que acontece? Depois que houve a abolição lá dos escravos, eles, olha o que dizem, eles tiveram maiores condições de cantar. Eles cantavam, quando estavam trabalhando, eles cantavam. A definição diz, né? É. Canto, gospel, canto característico dos cultos evangélicos da comunidade negra norte-americana, frequentemente influenciado pelo blues e pelo gênero folclórico daquela comunidade. Cântico religioso de certos povos negros africanos. É isso aí, entende? Povos africanos que veio lá de alguma região da África e começaram a cantar e tudo mais. E depois, com o passar do tempo, os instrumentos foram gradativamente entrando, E claro que, poxa, uma melodia cantada de uma forma pentatônica, né, com palmas, é óbvio que isso vai abrir mente de outras pessoas. Isso aí dá isso. Isso dá um estilo tal. Exatamente. Um estilo tal. Aí entrou o blues. Eu estou querendo dizer o seguinte, gente. O pastor falou aqui já. Blues e o jazz foram inspirados pelo esse gospel. E quando a gente fala de gospel, ele falou, é algo espiritual. Entendeu? Só que teve um indivíduo, né, que ninguém mandou ele fazer isso, mas fez, né, e de uma certa forma, pervertiu o negócio. Perverteu toda a história, né? Claro, um escritor aí qualquer fez um blog, fez um artigo, aquele artigo virou revista, aquela revista virou livro e os livros foram para as prateleiras, das prateleiras foram para a escola, da escola foram para nós e mente, e hoje a gente fala que nem todos os ritmos adoram o Senhor, mas todos eles eram do estilo espiritual. Tem uma origem, aí foi se desvirtuando. Quer ver um ponto interessante? A cultura afro. Você lembra, você já viu alguns DVD do Ron Kenoly? Poxa, cara. Lindo demais. Já viu eles cantando, abrindo vozes? A roupa, tem pessoas que têm preconceito até contra a roupa, aquilo ali é cultural deles. Eu vou ter preconceito contra o ritmo? Hoje acabou isso dentro das igrejas, rapaz. Os cultos de missões, hoje as pessoas se vestem. Eu comprei esses dias, um vestido daquele, cheio de cor, para minha esposa. Entendi. Eu queria comprar a camisa, não deu porque é muito caro. Entendi. Mas eu não tenho nenhum preconceito. Veio aqui, pastor, uma colega minha até, né? Ela missionária e tal, e casou com um angolano, eu esqueci, perdão, é um país da África. Né? Continente africano, um país pobre, né? Até regido por uma política, até pior, até regido por uma política assim, ditatorial e tal, ela falando com a gente. Ela veio aqui. E ela veio com a roupa, com as peças de roupas tradicional, né? Acompanhando o esposo. Eu não sei como a igreja que estava aqui, a igreja que eu faço parte, ou os visitantes se viram com olhar de preconceito ou não. Mas o senhor falou tudo. Teve um colega meu, um grande amigo meu, Mozas, ele teve lá que ensaiou até um grupo lá de jovens para cantar alguns hinos brasileiros em congolês. Daquela, então vem me incendiar. Não tem ensino assim. Eu aprendi a cantar outra letra e da nossa letra eu não aprendi. Yakaô. Bongiza motemonanga ezwakimia naligi nayo kamungongo nayo bokozi nayo eumela. Até aqui, até. Por quê? Dos dialetos que são vários. Vou ter preconceito quanto a isso. Como é que é isso? Topeciolocumu. Foi lindo, embora. lindo. E abriu as vozes. Então isso é legal, gente. Aprender, porque música é regional. Ritmo é regional. Claro que o conteúdo bíblico, a Bíblia no mundo, ela é uma coisa só. Aí que está o lance, é a letra, o canto. Quem te deu o canto, Senhor? Os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulação. É isso aí. Olha que lindo. É isso aí, tremendo. E detalhe, os compositores, a maioria
Eram leitores da Bíblia. Leitores Hoje as da pessoas Bíblia. querem compor hino, mas não gostam de ler a palavra isso de aí. Deus. É verdade. Cometem equívocos Exatamente. teológicos. Isso. Comete heresia dentro da música. É isso aí. Aí a outra pergunta. Eu vou acabar com todas essas perguntas, porque a gente nós respondemos todas as perguntas. Eu vou fazer a última pergunta, que é a pergunta número 10, e vou fazer essa aqui, ó, também da Lohane que mandou para cá. Como tocar esses ritmos e não dançar? Por exemplo, o funk, por exemplo. Né? Então são os Colocou ritmos funk. influenciam nas emoções corporais. Exatamente. Então, vamos lá, Como é que é? definição de música. Como é que é? Não é? Essa parte aqui, é até uma pergunta Essa é a nossa. pergunta. Os ritmos influenciam nas emoções corporais? Vamos lá. Música é a arte de manifestar os diversos sentimentos da alma mediante ao som. Você lembra que eu falei aqui de Efésios? Aqui, ó, falando entre vós e os salmos entoando, louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, sim. Mas tem um grande problema aí, que o Felipe, dessa pergunta dela e a resposta, tem algo que eu gosto de conversar com a galera da base, porque, rapaz, eu tenho observado, assim, em algumas igrejas que eu vou, me chamam para visitar, a questão do volume. Olha só, você sentir a presença de Deus pelo louvor que está sendo entoado é uma coisa. Você explodir a cabeça do outro, e o grave e do baixo, de estremecer e você ficar emocionado, emoção não é poder de Deus. Eu fui numa igreja que eu não aguentei ficar dentro da igreja de tanto barulho. O apóstolo Paulo ele fala sobre um culto racional. Nós precisamos ter um inteligente, culto. né? Inteligente. Rapaz, não é o barulho que traz a presença de Deus. Verdade. É a palavra. É a disposição letra de que coração e adorar o Senhor. Tem locais que não dá, você está vendo que não tem como tocar daquele jeito. E toca, tem pessoas... teve lugar que eu saí... Jesus tem misericórdia. Quase que eu saí atribulado daquele local, porque eu não aguentava aquele barulho. E os músicos de hoje não ouvem. Eles pensam que tocar bem é fazer barulho. Não é fazer barulho. Tocar bem é ter segurança no que faz e conhecer um ambiente onde toca e como tocar. Hoje as igrejas tem algumas igrejas que está insuportável ficar dentro da igreja. Tu passa na porta, tu ouve aquele barulho, fica pensando, cara, como é que estão aqueles irmãos lá dentro? É verdade. Entendeu? Então, ritmos influenciam nas emoções corporais? Sim, ele pode trazer a presença de Deus, pode trazer o adorador ali a adorar o Senhor, como pode também trazer a emoção e equívocos, que é aonde o Senhor não está presente. Verdade. Então, qual seria, pastor? Então, o senhor já falou, então como é que o senhor resumiria qual a importância de tocar instrumento musical na igreja? O senhor falou. A importância de tocar o instrumento musical, é claro, é trazer a presença do Senhor através dos louvores. Eu ouço muitas pessoas falar que Deus, eu não vi ainda onde está escrito, que Deus habita nos louvores. Deus habita no meio dos louvores. Senso comum que eu ouvi, eu não pesquisei ainda, mas olha só. A questão do louvor é esse lance de você trazer a presença de Deus. Não é trazer a dor de cabeça e trazer a emoção. É você trazer... já teve letra de hino que eu ouvi. Sem brincadeira, cara. Eu estava indo no carro, botei o som baixinho. Eu senti a presença de Deus de uma forma espetacular. Não foi o barulho, mas foi o conteúdo da letra. Porque nós vivemos apoiado numa esperança de um dia estar com Cristo. É verdade. E o senhor falou algo aí sensacional. O senhor falou algo aí, o senhor citou um ponto muito interessante, né? O senhor estava falando sobre a importância que a música traz, né, dentro do interior humano relacionado a sentimentos e emoções, cujo objetivo é adorar o Senhor. A gente não viu que está ligado às profecias? É isso aí. Profetizar. Então, a mente do músico, vamos falar do músico. Sim. A mente do músico, é isso aí, tem que estar inteiramente ligada nele, instrumento ele e Deus. Aí o senhor mencionou algo interessante sobre o volume, né? Quando o senhor falou algo sobre volume, me veio na mente aqui, porque assim, teve aqui na igreja que eu faço parte, pastor, a gente não tem essa tradição de tocar alto, mas de vez em quando sai alto. Tem essa questão, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem igreja que é o tempo todo aquele volume super, ultra, mega alto.
faz parte da tradição. E tem igreja que não. Eu sei, mas por algumas empolgação. questões, empolgação, mas aí eu falo para o pessoal. Tem sonoplasta? Tem que se policiar nisso. Tem sonoplasta? Então, Eu vou te falar que eu toquei com um americano, foi até numa Big Band que eu toco. O americano tocou baixo acústico. A gente estava fazendo ensaio. E a música andando pra caramba. Cara, a tendência é a gente crescer mesmo. A Big Band começou a crescer dentro do estúdio. E daqui a pouco, cadê o baixo? O cara, ele manteve o volume dele. padrão ali. Ele não aumentou. A banda engoliu ele e falou, aí gente, vamos ter que abaixar aí porque a gente desnivelou. Por que que um consegue? Lá fora eles têm esse conceito e a gente não pode aprender aqui. É, verdade. Porque parte da nossa predisposição em querer fazer. Porque nós temos o controle. Se fala racional, fala Racional. de um controle. Pastor, mas o que a gente vive nos dias de hoje, falando sobre a racionalidade, a gente remete à ação de ter controle ou descontrole. Estamos falando do descontrole. Descontrole, né? tem que ter O que cuidado. impulsiona alguém a descontrolar? Eu quero falar algo interessante que os pastores vão até concordar. Lembra que eu falei sobre a importância da ligação do servo? Não fala do músico, não. A ligação do servo para Deus tem que ser notório, né? Isso, você tem que se O que eu envolver, percebo, eu sou músico, eu vou falar. O que eu percebo é que os servos, vamos falar servos para ficar mais integral, mais forte. Servos, independente se é levita, se é músico ou não, se é uma irmãzinha. Levitas do enfim. Senhor. Levitas do Senhor. E tem outro questionamento sobre isso aí, né? Levita ou não? Músico ou levita? Levita é mais profundo que Músico a ou gente pensa, levita, né? né? Aí, pastor, o que acontece é o seguinte, o que acontece é que os músicos, não vou puxar sardinha para mim não, né? Vou procurar ser o mais honesto e justo possível, imparcial, não vou tomar um lado. Os músicos, isso que eu vou falar, está relacionado num ponto que o senhor pontuou aí, que é sobre a altura, né? Aí tem toda aquela questão, por que instrumento tão alto? Aí tem aquela questão que eu falei, é o tal do descontrole. Por que se descontrolam? Esse pessoal, eles estão mais preocupados. Eu estou falando isso aí porque eu li um negócio, vocês vão entender melhor. Da cozinha, Vocês você vão vai saber entender. falar melhor do que... Não, eu estou querendo dizer assim, ó. Eu também, de vez em quando, eu extrapolo. Quando eu vi Jesus, já foi. Não, o que eu estou querendo dizer... Não, então, gente, é exceção. Eu estou falando do que não é exceção. Eu estou falando do coração... O meu coração está ligado, o seu tá, pelo que eu estou observando. Né? É meu amigo da gente. Só que a gente não tem, né? Mais aquele contato de muito tempo. Mas eu percebo que o coração do nosso pastor está ligado. Eu estou falando daqueles corações que estão desligados e que são muitos dos músicos. Felipe, o que você está querendo dizer? Vai lá. O que eu estou querendo dizer é que os músicos estão mais preocupados em executar certos tipos de acordes de um nível complexo tal, ao ponto de alguém tem que ouvir aquele acorde. Eu entendo. Entendeu? Eu entendo, eu compreendo. Larga o aço no volume, né? Alguém tem que ouvir o acorde tal, a escala tal. Isso. Aí fica aquela, fica aquele, como é que fala? Quando todo mundo quer tocar ao mesmo tempo, fica aquela competição, né? De quem quer tocar ou de quem quer dar a nota isso, quem sabe dar a nota aquilo. Por que eu estou falando isso? Eu entendo. Porque esses terreiros, para vocês entenderem, gente, agora vocês vão entender. Eu enrolei, mas cheguei onde eu quero chegar. Esse pessoal que faz os seus cultos para o candomblé, umbanda, enfim, isso até hoje. Eles estavam falando que tem um instrumento lá, a gente está falando um negócio de percussão aqui, eles têm um instrumento de percussão, eu não sei os nomes, né? Mas parece que eles dão os nomes, mas são todos discernentes de tambor, tamborim, adufa, enfim. Cada um deles tem um nome. Aí estavam falando que o instrumento é importante lá, não apenas lá no terreiro, vamos dizer assim, não apenas por questão de estética, né? Para acompanhar a dança tal, ou para saber mostrar batida tal. Eu percebi que eles colocaram o instrumento, né, ou a tocabilidade do instrumento como algo fundamental para chamar a presença Da parte espiritual. da parte espiritual.
Entende? Então tem essa de tocar mais do que o outro. Te falei ali das pitonísias, o deus Apolo, ali que Paulo, os cultos deles eram assim, porque esses instrumentos, a música É isso aí. seria incoerente eu não dizer que ela não está ligada à parte espiritual. Ela Tá tinha ligado. fins 100%. espirituais. É. Ela tinha fins espirituais. É ligado à religião. A religião é... A gente, o que eu estou querendo é o seguinte: o servo do Senhor, pastor, a gente, entre aspas, tá? Sim, sim, sim. Infelizmente, saíram do propósito espiritual, que é como o pastor falou. Exatamente. E ter uma interação 100% devocional a Deus. Ele, coração e o instrumento que ele está tocando. Né? Então, os músicos... Gente, eu estou falando a partir do ponto que ele citou sobre o volume alto. Tem um motivo de alguém tocar o volume alto, né? Não é porque ele quer... Mas, ó, sim. Ele quer tocar o volume alto para o som chegar no ouvido de Deus. eu aconselho a gente sempre ter o senso. O senso. Porque a gente tem que... Rapaz, nós temos que ter o senso. Ah, deixa eu caminhar aqui para as perguntas. As perguntas dos... Desculpa cortar o seu pastor. Começando a ficar preocupado. Ah, o pastor falou aqui sobre... Então, Lohane, para responder a Lohane aí que fez a pergunta. Então, a dança, claro que pode acompanhar o ritmo, só que dentro de uma decência, dentro de uma ordem. Sensualizou, né? caiu. Sensualizou, caiu. Isso aí. Acabou. Sensualizou, já O pastor Tiago citou agora há pouco o versículo que Deus habita no meio dos louvores. Eu quero passar esse versículo aqui, que é Salmo, no capítulo 22, versículo 3. Porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Então, habita no meio dos louvores. Está esse versículo aí acentuando que ele habita no meio dos louvores. Salmos 22, né? Salmo 22, versículo 3. Tá? Aí, seguindo aí com a pergunta do pastor Rogério, ele falou que nesse momento está escutando pagode gospel e perguntou se isso é errado, se é certo. Acredito que a gente já respondeu isso. Mas O pastor falou sobre a mensagem. Qual é a letra? Qual é a mensagem que essa letra está passando? Entendeu? Verdade. Qual a sua disposição de coração diante dessa música? O pagode veio, O pagode é o ritmo carioca. é o que eu falo, a tal da história, gente, a influência e tudo mais. O pagode é o que o senhor falou? É o ritmo daqui da região. É o ritmo do Rio de regional. Janeiro que veio do samba, né? Que segundo as histórias, olha só, olha os africanos aí de novo. Mas o problema todo, o pastor ele falou um negócio ali, é o gosto. Qual é o gosto qual é o tipo de música que eu tenho prazer em ouvir? Entendeu? Gosto, estilo. Eu vou ser bem sincero, eu toco vários tipos de estilos, de ritmos, mas eu me sinto bem, eu entro ali dentro da adoração quando eu estou em hinos lentos. Entenda uma coisa, a gente até fala brincando assim dentro da religião afro ali, os ritmos, 6/8. O 6/8 está presente num monte de ritmo, de partitura, hinos da harpa, por exemplo. Deus prometeu com certeza. 1, 2, 3, 6/8. 6. Porque 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Está presente ali. Eu não sei o ritmo que eles tocam lá, mas os colegas ficam brincando de 6/8. Se for, o problema todo é o que demonizaram também? Você consegue adorar a Deus ali? Demonizaram também o 6/8? Louvar, oi? Demonizaram também o 6/8? Que está dentro de esses compassos, essas marcações de compasso, estão dentro de um monte de música secular, afro, jazz, blues e por aí vai. E por aí vai. Aí acabando ligando. É do diabo. Fica tudo interligado. Samba é do diabo. Essa é a ideia. Complicado. Eles mencionam o diabo. Então, é do diabo. Então, aí tem aquela questão, né? É do diabo e tal. Aquilo que eu falei, né? O problema é que fica estranho, porque a gente não está acostumado. Eu não estou acostumado a ficar ouvindo louvor com ritmo de pagode. Eu não estou acostumado. Isso aí. Mas e aqueles irmãos que cantam aqueles forró pé de serra, que pega aqueles zabumba, não é verdade. na frente do culto, e aí, não cantam? Os irmãos não cantam, não marcam os ritmos naqueles instrumentos, tocam cavaquinho. Exatamente. As irmãs não cantam, tem hinos que são ritmos nordestinos forró. Eu costumo dizer que eu concluirei assim, todas as criaturas, só falou tudo atrás, né? Tudo foi feito para a glória de Deus, para Ele e por Ele, né? Então acontece,
ele fez diretamente por ele e indiretamente através de nós. O que nós criamos, o que nós inventamos, é fruto da capacidade da criação. Sim. De Deus. Sobre nós. Somos nós. Entende? Então, fulano de tal lá criou o atabaque. É do diabo. Não é do diabo, não. Me desculpa te dizer, não é do diabo, não. Ele só tomou o uso. Não foi isso que vocês falaram? O problema todo é que eles querem polemizar. Assim, muitas pessoas polemizam e falam. Às vezes parece que tem um preconceito contra o ritmo. Eu não tenho preconceito contra o ritmo. Não tenho. Mas agora eu vou observar a letra. Exatamente. Agora, eu vou observar a letra. Poxa, é isso aí. Pastor, agora... Como está sendo cantado, vamos supor, tem gente que tem hinos maravilhosos, mas parece que a glória é para ele. Deus não divide a glória dele com ninguém. É verdade. Ó, eu vou te ser sincero no fundo do coração. Tem vezes que eu não gosto de tocar em oportunidade, porque às vezes, caramba, cara, tocou pra caramba. Rapaz, a glória não é para mim, é para Deus. Eu sei que eu vou executar bem meu instrumento. É verdade. Sobre a capacidade que Deus colocou sobre minha vida. Às vezes eu chego em casa, eu fico até mal. Porque eu fico, poxa, eu fui para adorar a Deus. Eu não quero trair nada para mim. Não é para mim? É verdade. É para Deus. Pra Deus. É verdade, é para Deus. Quando o problema é o nosso coração. Nosso coração. Ele está onde? Concordo. Então a música, a influência, na verdade, somos nós que fazemos dentro do ritmo. Agora, pastor. É a gente que influencia na letra e na dança e outras coisas mais. Falando em ritmos. É isso aí. Eu não tocaria certos ritmos, não porque não pode, porque não está escrito nada direta e indiretamente do que não pode, né? Mas eu não tocaria, os irmãos vão até compreender, pode até entender e aceitar. Eu, Felipe Alves, eu já não tocaria certos ritmos por questão de ética sacerdotal, não é nem essa palavra. Também porque tem aquela questão do costume. Costume, aí tem educação, respeito eu a palavra. respeito. Isso aí. Costume e tradição, eu respeito. Aí eu não tocaria. Igual, essa festa de judeu que eu toquei, os caras têm uma melodia que é... Negócio assim. É cultural deles. É cultural deles. Toquei lá no aniversário dos filhos, não sei se é Bach que fala o nome, Bach. Tem um nome ali que eu não me lembro agora. E no casamento, mas é cultural. Você vai ver cantando esse ritmo aqui na igreja. Se eu cantasse algum hino com essas daqui, as pessoas falam, o que é isso? Não, e tem igreja que canta, tem igreja que porque é tem igreja que toca, tem igreja que canta. Tem igreja que canta e toca. Né? Eu observei alguns hinos de Leonardo Gonçalves que ele canta, se eu não estiver errado, ele canta lá em hebraico, não sei. Ele canta lento, ele canta dentro do, né, aquelas melodias, né, aquelas frases que eles fazem melódica, cantando dentro do estilo deles lá. É cultural deles cultural, lá, gente. Então, cultural. se pra gente aqui, dentro do nosso, da nossa liturgia de culto, vai escandalizar, se comer carne escandaliza teu irmão, não faça. Não carne. come, é verdade. Isso aí não, verdade. isso aí. Então, nós não Entendeu? fazemos. É isso aí. É verdade, é por aí. A gente quando sai com o Ministério de Louvor, nosso estilo é assim, musicalmente o pastor vai falar ali, júbilo, né? Alegria e tal. Aí, o que acontece? Um exemplo vago, né? Um exemplo meio vazio, mas dá para entender o que estou querendo dizer. Tem igrejas, pastor Thiago, que não tem, como o senhor falou, essa cultura de cantar júbilos. Isso aí, a gente tem que respeitar. Aí o que a gente faz? Gente, vamos mudar o repertório. Isso é ética. Ética. Entende? Isso eu estou falando de movimentos, né? E em geral de estilos musicais. Tem igreja que toca rock and roll, né? Não. Tem igreja que não aceita o rock and roll, então não vou tocar o rock and roll por questão de ética, como o pastor falou. Isso aí é o meio, onde é a cultura. Isso está ligado a muita coisa. Tem um hino aí que eu toquei no culto das crianças esses dias. Deixa a luz brilhar. Numa banda de rock. É tipo um rock, né? É tipo um rock. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Deixa a luz brilhar? É um rock pesado. É igual aquele, Assim, é um rock. Não é pesadão não, mas é um rock. Igual o cara de rato. O cara de rato é rock também. Entendeu? Agora, cara, eles sentem bem.
O É problema isso, pastor. todo é o conteúdo. O conteúdo e o é o coração. que é pregado. Que é pregado. Como está a receptividade do coração. Isso aí. É verdade. Vamos agora, mais uma pergunta aqui. A gente tem que correr porque 9 horas, as horas já estenderam, passaram. Foi demais. A pergunta da irmã Maria Helena, ela fez uma pergunta e fez uma afirmação aqui. Ela falou assim, corroborando conosco aqui, falou: é difícil adorar o Senhor em um lugar barulhento. Então Isso aí é corroborou. universal. Corroborou aí com a gente aqui. As igrejas precisam observar isso. Por isso o ministro de música na igreja precisa de um ministro responsável. Verdade. Porque ele... eu toquei alguns anos na ICAC, desculpe, irmão, só um pedacinho, só que eu vou falar rápido, não vou mais interromper o irmão, não. Na ICAC, lá na Barra, pastor Tomi, até as letras passavam pela mão do ministério para ver se não tinham desvio teológico. Entendi. Tem que ter um ministro de música, tem um pastor, tem que ter um ministro de música. A igreja precisa de um ministro de música. Nós não temos esse costume. Mas tem que ter. É verdade. Porque é ele que controla isso tudo. É verdade. E irmã, a irmã falou, ela falou o quê? É difícil adorar o Senhor em culto barulhento. Pronto. Não tem nem interligação barulho com adoração, né? Já começa por aí. Não tem, Se é barulho, irmã, concordo com a senhora, não tem como. Quando fala, onde está aquele povo barulhento? Esse povo barulhento é que glorifica, dá glória ao Senhor. Dá glória, isso aí. Que toca alto e no bom sentido. É isso aí. Aí a mesma faz uma pergunta: cânticos, louvores, adoração tem o mesmo sentido ou não? Acredito que a gente já falou disso aqui também. Cântico, louvores e adoração. Na palavra louvor, eu estou louvando a Deus pelo que Ele fez, pelo que Ele tem feito, pelo que Ele fará. Entendeu? Então, tem cânticos, coisa cantada, tem a ver com cantar. Falou tudo, É música. Porque assim, o que ela falou? Ela perguntou se tem o mesmo sentido, tá? Cântico, louvores e adoração, tá? Cântico, louvor e adoração. Adoração. Rapidinho, Felipe, desculpa. Pode falar, pastor. Adoração é o que eu falei, ela engloba uma série de coisas. É meu estilo de vida. Hoje eu vivo para o Senhor. Hoje eu não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Louvar. Então eu adoro pelo que Ele é. Louvo pelo que Ele fez, faz e fará. E continuará fazendo. E o cântico eu creio que são cânticos sons. É isso aí. Eu resumiria assim, não tem a mesma definição, mas pode estar interligado, né? Sim. Tipo assim, eu adoro ao Senhor com louvor de cânticos, ou eu posso adorar o Senhor com cânticos de louvor, né? Louvor, como o pastor já falou aí, basicamente a ação, o ato de você falar bem, bem dizer, elogiar. O próprio versículo diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos. Os salmos pode-se dizer que são linários dos judeus. Linários dos judeus. Dos hebreus. Dos hebreus. Porque ali são a poesia deles, é diferente um pouco da nossa. Tem símile, tem as formas que eles fazem repetições para reforçar aquilo que já foi falado. Aí diz aqui, falando entre vós com salmos, entoando e louvando, ou seja, no tom e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. É isso aí. Resumiu já? Viu, pessoal? Eu posso adorar cantando louvores ao Senhor. Cantando louvores ao Senhor. Quer dizer, de coração, de coração. Adoração pelo que Ele é, louvor pelo que Ele fez. E o cântico que ele faz, e o cântico métrica, a expressão de que você está fazendo isso tudo aí na presença de Deus. A última pergunta para encerrar, o diácono Anderson mandou a pergunta aqui: ritmo de funk com guialtas. Guialtas, isso. É ritmos que adora a Deus? Como assim? Então, fala. Aí ele conclui, ele faz mais uma pergunta. Se adora, é lícito? Essa é a pergunta dele, né? O ritmo de funk com como é que é o nome aí? Quiálteras. Como é que é isso, Felipe? Quiáltera. Baixa uma quiáltera.
tá, ou então tá, tem a de semínima, de cocheia. Isso. Mas o que ele quer dizer isso dentro do funk? Não, eu acho que ele quer dizer o seguinte, que alguém, eu não sei quem foi o elemento, ok? Alguém, não sei quem foi o elemento, introduziu um certo valor rítmico, que é outra. Entende? Para um orixá tal. Porque parece que cada santo ele é chamado através de um ritmo, de um valor. Né? E aí ele citou que altera. Eu te falei do 6x8? Foi, aí. Mas que altera de semínima, que altera de cocheia, que altera de semicocheia, essas que alteras são escritas musicais. São escritas musicais. Mas o que eu faria, Anderson? O que eu faria? Olha só, ele está querendo dizer que esse camarada patenteou, basicamente. Né? Ele doou pro demônio. Isso. Uma composição? Mas não, aí o que acontece? O que eu faria, pastor Thiago? O que eu faria? Eu tenho que dar uma olhada sobre isso aí. O que eu faria? Eu não tocaria a que altera no funk. Eita. Eu faria outro valor. Quando fala Eu funk, criava é um outro ritmo, né? valor, outro ritmo. Pronto. Se vai escandalizar... Como é que é o ritmo aí, mais ou menos, do Se funk? vai- Como é que seria aí? Então, assim. vamos dizer, um chá com pão, entendeu? Eu faço então um chá com pão com queijo, pronto, para não escandalizar. Porque agora, as métricas de música não tem como alguém criar, isso não existe. É. Ele pode ter oferecido algum tipo Verdade. de ritmo, composição assim, rítmica para um determinado. Foi o que tipo, aconteceu uma determinada entidade. foi o que aconteceu com Robert, sei lá o quê, né? Um roqueiro na década de 40, 1940 ali. Sim. Ele não criou o rock. Não tem como. Ele não criou o rock. O rock é um estilo que foi desenvolvido, como nós já falamos, como você falou, através do blues, que veio do gospel, que são pessoas espirituais, né? Então, o que esse camarada fez, esse tal do Robert? Parece, diz a lenda, reza a lenda, eu quero acreditar assim, que esse camarada, ele fez um pacto. Ele fez um pacto com o diabo num terreiro tal, né? Para que ele pudesse ter habilidade musical. Então, Mas quantos não fizeram, né? quantos não fizeram? Mas vamos botar ele como o primeiro que fez, né? Vamos botar como ele primeiro que fez. Esse é o problema que eu falei das melodias. Que quando você pega a melodia do Titanic, muda aquela melodia, pega aquela melodia e utiliza letras em cima. Esse é o problema. Para quem foi oferecido aquela melodia? É só fazer uma outra melodia. É só fazer uma outra melodia. Cria. É só. Certo? Né? Falta Pronto. criatividade, tem que criar. É só criar. Vamos criar. É só criar, Vamos compor. Anderson. É só criar um outro valor rítmico. Mas se tocar esse valor dentro Da da igreja. igreja, é lícito ou não? Eu acredito que não, sabe por quê? Por mim não. Aí Por eu mim também concordo. não. Eu Por quê? concordo. Por que para mim não? Porque se ele tocar aquela composição rítmica Remete. dele, que vai trazer a cabeça da pessoa. É isso aí. Escandalizou. Né? E o problema é que o próprio, se fizer isso, ele já está fazendo com segundas intenções. Escandalizou. Então a Bíblia fala de Escandalizou. coração. De coração. Louvando de coração ao Senhor. E essa quialtra aí, gente, é complicado, né, cara? E essa quialtra aí, ele foi exercido há dezenas de Música, dezenas de anos atrás, basicamente. Só que esse funk, que certamente foi introduzido de acordo com o pacto que ele fez, não é o mesmo funk de hoje até, né? Mudou a característica do funk, mudou a característica do rock. Eu não rock de conheço hoje. esse ritmo. Não era o rock Eu não de conheço. antes. Eu não conheço esse funk aí que tá falando. Desculpa, tá, Felipe, te cortar. Eu não conheço, eu nunca ouvi esse ritmo. Depois eu vou até ver se eu acho alguma coisa. Mas dependendo do que for, Mas vamos supor que seja esse tradicional. Né? Como é que é? Tradicional. Que não é uma que a outra, mas vamos supor, só uma ideia. Vamos supor. E aí, como é que... o problema todo que entra, que vai entrar, é o que eu estou te falando, não faz parte da nossa ordem litúrgica. O problema não é que o ritmo é de fulano. Como é que eu vou cantar? Isso. Eu vou cantar o que é esse ritmo? Verdade. Né? Não dá, não cabe dentro do nosso cronograma de adoração ao Senhor. Exatamente, que é a Isso aí. última pergunta aqui do nosso programa, que era isso.
qual o ritmo ideal para se tocar dentro de uma igreja, né, para se servir ao Senhor. Qual o ritmo ideal hoje você acharia que Deus ele cheiraria melhor, né? O que seria música sacra no tempo dos hebreus? Será que a gente canta? Porque se for falar, não, tem que ser, aqui fala músicas, cânticos espirituais e músicas sacras, beleza. Mas se for contextualizar um texto de mais de 2000 anos atrás, e da cultura deles, nós não cantamos como eles cantam. E exatamente. Nossos ritmos são diferentes. Diferentes. São diferentes. Então, o que a gente entende como música sacra? Como música de adoração ao Senhor? Pra gente Então, hoje. gente hoje. tem um consenso, Aham. entendeu? E é o que Paulo fala. Vai escandalizar? Não Aí, faça. concordo. Exatamente. Ficou vago, essa pergunta ficou vago? Qual é a pergunta? A pergunta do Não, não foi do Diácono Anderson. Do no ritmo final, e estilo aí. Qual é o apropriado, né? qual é o apropriado? O que é Isso aí. apropriado? Ritmo? O ritmo. A resposta Não, ficou, porque, assim, ritmo é meio que diferente na minha concepção, na concepção que ele é músico. Ritmo abrange muita coisa, né? É, Qual o ritmo? isso aí. Estilo fica mais fácil de entender. Isso aí. Nós temos diversificação dentro da casa de Deus. Por exemplo, se as irmãs cantar, canta, eu te falei. O ritmo lá de Baião, o grupo dos irmãos, forró de pé de serra. Verdade. É assim mesmo. Se às vezes eu vou tocar um hino, quero tocar um hino em jazz. Verdade. Blues. É verdade. Isso é muito diversificado. Ó, teve um momento, teve tempos aí que certos instrumentos não podiam entrar, né? Guitarra mesmo não podia, se não me engano. Bateria não podia. Até sax, fiquei sabendo que até saxofone naquela década ali de 1900, 1920, 30, 40, 50, não podia entrar, né? Não podia entrar. Como é que pode isso? Então, pra época, os irmãos se sentiam bem, era adequado a eles. Mas tinha igrejas que aceitavam. Que aceitava. É por isso que a gente tem essa diversificação de igreja, né? O que te agrada? O que... Claro, né? O que você acha? Onde você pensa que vai servir ao Senhor ali? Entendeu? Melhor aonde? Você tem que ver aí o templo, a igreja, porque o Cristo que confessamos é o mesmo. É isso aí. Não, aí, no caso do diácono Anderson aqui respondendo a ele, não é que o ritmo em si é do diabo, é isso que vocês estão falando? O ritmo em si, com a métrica que ele criou lá. A métrica é musical, ela existe há desde o início. muito tempo. Muito tempo. A métrica então, existe. Não é que esse ritmo é do diabo. Agora a composição dele é oferecida. Exatamente. A composição dele, a música dele. Se alguém cantar ele com essa intenção dentro da igreja... Vai cantar a música dele dentro da igreja, sangue de Jesus. Ele levantar a mão, repreender... Agora, por exemplo, agora isso é uma pergunta minha, né? O camarada chegou aqui no Brasil e também tocou essa mesma métrica, né? Dentro da igreja, sem saber que o camarada lá não sei da onde ofereceu isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema porque ele já falou. É um valor que existe há muito tempo. E é um valor rítmico que existe há muito tempo. E é um valor rítmico que ele quis produzir para uma certa ocasião. Então pronto, então está respondido, tá, Diácono Anderson? Então, essa métrica, esse ritmo... Já existia. É um ritmo que, se a pessoa ela cantar na igreja e ela não sabe, ela fez aquilo ali na igreja e não sabe que aquilo foi oferecido a deuses, a santos, não tem problema nenhum, isso não vai fazer diferença, dependendo da cultura. Não é a música do cara, o ritmo. É o ritmo, isso, o ritmo, não é a música não. A composição dele não. Isso. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E sobre rock metalheiro, né? O nosso pastor sempre fala sobre isso. O pastor Luiz Carlos fala que ficar tocando guitarra, fazendo só barulho, não, né? É porque tem que ter letra. Tem que edificar, mano. Olha só. Tem que edificar. Se está dentro do campo da profecia, tem que edificar. Quem prega está profetizando, porque está falando a palavra de Deus. E quais são os pilares? Exortar, consolar e edificar. Se isso não acontece... É verdade. Não tem sentido. Isso aí. Então não tem sentido tem princípio. Tem uma finalidade. Tem que ter uma finalidade. E a música... A música profetiza sobre a vida profetiza das pessoas. Sobre a vida, é isso aí. A música cura. Tem pessoas que aceitaram a Jesus com a letra de um hino. Pastor, a música... Já vi história de gente sendo curada. Isso hoje. Quem dirá naquela ocasião. Sendo curadas... com a produção das notas musicais. Davi e Saul. Qual foi do Saul, né? Do Saul, o espírito atormentado.
Mas Deus não habita em Aí você vê o fim aí você vê qual é o fim. Aí nós vemos qual é o verdadeiro fim dos instrumentos musicais. Verdade. Só Só que detalhe, né? se ele habita no meio das músicas, a cura acontece. Não é a música em si, mas Não é ele Não, habita no meio dos louvores. o Então poder. quem cura é Deus. É o poder dele entendeu? no meio, Isso no aí. meio dos louvores. A irmã Maria Helena, ela colocou aqui também, corroborando com a gente, ela colocou aqui que essa parte de Saul aí, que quando tocava o instrumento, espírito o imundo. espírito ia embora, tá? Gente, é porque não dá. Você imagina? O tempo da gente é muito curto, 9 horas. tá? Para poder. Nós já estamos falando aqui há mais de quase 2 horas já falando aqui sobre isso. A gente éramos para ter acabado aqui 21 horas, tá? Só que por causa das perguntas que foram chegando, eu não poderia deixar de responder aí as perguntas das pessoas que fizeram pela internet. Eu queria falar de alguns instrumentos aqui, eu vou ler 2 aqui de percussão, que estão na Bíblia. Aí, ó. Menanaim, instrumento de percussão, feito com pratos de metal, similar à cítara egípcia. Um outro aqui interessante é o tof, negócio assim. Instrumento de percussão, variava de tamanho, e dependendo, era necessário 2 pessoas para que tocassem. E eram tocados com as mãos. Era forrado com uma membrana, uma Olha aí, pele. tá vendo? Ou seja, era alguma coisa de bater. É verdade. Entendeu? Algum tambor. o que Entendeu? Aí fazem. tem outros instrumentos, tem alio, que Mas é aí, a o flauta. pastor, o pessoal fala, tem gente que fala o seguinte, o senhor falou o Salmo 150? Foi Oi? 150 que o senhor falou? Desculpa, esses instrumentos estão aqui, ó. É Isaías capítulo 5, verso 12, que é o tof, e Êxodo 15, 20. O outro eu esqueci de botar referência. Opa, Tem- aí tem- ó, irmã Maria Helena, respondendo a pergunta da senhora, o pastor Tiago acabou de responder outra pergunta, que foi a pergunta da senhora que eu não colocaria aqui no ar, que é se existiam outros instrumentos além da harpa de Davi. Claro que existia. Aqui, ó, Ele tem já, mais aqui, ó, tem mais, ele ó. já Vamos disse lá. aqui Ó, dois instrumentos, coisa. ainda vai citar mais um. Alio, flauta, seu som era produzido com uma palheta, está em 1 Reis, capítulo 1, verso 40, Isaías 5, 12. Azora, trombeta feita de metal, prata e bronze. Quinor, instrumento de corda, formado na forma de harpa. Isso aí antes de Davi ainda, Isso né? lá nos Hebreus, lá em Crônicas, ali no período de Davi. A gente tem que entender que Davi é bem interessante, ele organizou a parte de música, de estrutura de música dentro do templo. Inclusive é bem interessante que o pastor esteja sempre envolvido na organização musical dentro dos templos. Aí tem um outro aqui, ó, Mesiltaim, símbolos Eita. feitos de cobre, Trava-língua. batidos em conjunto no templo. Primeiro tocados em conjunto, né? Primeiro Crônicas 15, 19 e outros aqui. Mas tem uma questão aqui, só para não... Só não posso cair, pelo amor de Deus. É meme, né? Só que Oxe. alguém estava falando, Tô velho pra cair. né? A gente está conversando aqui o que é de Deus, o que não é de Deus, o que pode, o que não pode, né? Basicamente é isso, né? Aí me veio na mente aqui agora sobre uma situação, porque assim, eu ouvi alguém dizendo que me veio na mente aqui agora, porque o pastor entrou ali. Alguém está falando de Salmo 150, foi o senhor que falou aqui, né? Foi. Salmo 150. Mas tem uma parte, Salmo 150, tem uma parte na Bíblia, que eu não sei se é a primeira ou segunda Crônicas, não sei, que fala, os irmãos vão saber melhor do que eu até, que fala sobre, exatamente o Davi mencionando por Deus quais seriam os instrumentos, né? Não sei se é essa a palavra. Isso, ele divide em grupos familiares. Ele divide os grupos que terão as suas funções dentro do templo. Terão suas funções. Aí ele bota liderança sobre os músicos. E essas lideranças prestavam conta a ele. Os líderes de qualquer departamento, principalmente os de música, têm que prestar conta ao pastor. Eu havia marcado isso aí que um tempo atrás, eu ia trazer uma mensagem a respeito. Está aqui. Aqui, ó. Então, quer ver? Não está aqui não. Está em Crônicas. Se quiser ir terminando aí, por Pode favor. ter. Eu achar aqui, Pode eu- ir.
Não, basicamente isso. Então, alguém estava falando, né, que tem duas questões aí sobre o poder tocar instrumentos de percussão ou não, né? Baseado no Salmos 150, que parece que não apenas pode, mas Deus ordena, mais do que poder, tipo que Ele ordena. Mas tem pensamentos aí que diz que esse Salmo 150, apesar de cronologicamente estar depois de Crônicas, é isso, né? Salmo. Né? A Crônicas está atrás de Salmos, Isso, está para trás de Salmo. né? Então Salmos está na frente de Crônicas. Salmos está na frente. Sim, porque esses livros, os livros de Salmos, por exemplo, eles estão incluídos dentro dos livros ali, livros de Crônicas, a época de Davi. Da época de Davi. Tem Salmos de Moisés, Asaf e outros. Ah, entendi. mais, né? Então o que eles fazem? Aqui, ó. Então o que eles fazem? Crônicas 25. Desde o Êxodo, e a gente leu aqui, o pessoal tinha o costume, né, de Conduzir a arca com instrumentos na frente? conduzir, Não, no êxodo. o costume de tocar o pandeiro, de tocar a pandeirola. Tinha o costume, né? Alguém estava falando que esse costume era originado da cultura egípcia, porque o povo ficou Ah, foi eu que disse que eles podem, como eles tiveram 400 e poucos anos que lá, levar, né? Que levar algumas coisas, que eles saíram, eles não podiam sair de mãos abanando. É. Eles levaram alguma coisa de lá para iniciar ali um novo momento na vida deles. Sim. E aí tem até uma palavra que a gente fala aqui, conjecturar, né? É verdade. Mas tipo assim, eu entendo que eles devem ter levado também a cultura, levaram, porque eles Faz parte, ficaram né? sob o domínio deles ali, ó, Há muitos anos. muito tempo. Verdade. E depois, o que acontece? Aí, Deus foi educando. Tem gente que fala isso, que Deus foi educando, permitiu eles levarem tais instrumentos de caráter tombô, mas a ideia era que essa utilização desse tipo de instrumento fosse gradativamente abandonado, por dizerem que era da tradição africana, de cunho egípcio. sim. Egípcio. Tanto que ele não mencionou no Salomão lá, como é que fala? Crônica. Em Crônicas, né? Ali na preparação do culto de Salomão, tanto que não mencionaram o Davi. Você fala na construção do templo. essa aí, mas o Davi não Percussão? coisou percussão. Olha só. 1 Crônicas 25. Que não quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, mas ainda que não tenha mencionado, pastores, Sim. ainda que não tenha mencionado, não quer dizer que não podia. Não. Claro que não. Não. Isso aí não. É uma interpretação. Aí é uma interpretação Porque eles aprenderam a arte de guerra. do fulano tal. Eles aprenderam a arte de guerra. Quem levou e ensinou a tática foi Moisés. Moisés foi um príncipe dos egípcios. Dos É egípcios. isso aí. Nós aprendemos uns com os outros. A música nós aprendemos por assimilação. Isso. E as culturas têm conhecimento que nós carregamos e passamos adiante. Verdade. Eu acho Não que... morre no meio Pronto, do já caminho, assim. é isso aí, matou a charada. Irmão, nós estávamos conversando aqui nos bastidores, antes de começar o debate, o pastor Tiago já estava falando de Tubal Caim, acho que é Tubal Caim. Jubal. Jubal. São homens que, acho que o Tubal Caim era de tenda, esse aí era de... Isso. Era de Um era filho instrumentos do outro. musicais. Filho de Jubal. E não eram homens tementes a Deus, né? Eles eram exatamente para criarem os instrumentos. Porque Deus usou eles. nesse período aí, eu não sei esse aí. Não, eles Acho não que eram. em anos aí, o povo era politeísta. Eles não... Eles era não- politeísta não já, eram né? tementes Porque diz a que Deus. em anos passou sem invocar o nome do Senhor. Isso, exatamente. Então não eram, né? Então, enfim, não dá para a gente seguir mais. Temos que acabar o debate ou o diálogo aqui, nosso bate-papo acerca desse assunto aqui, muito bom. Pastor Tiago, foi bênção mesmo tê-lo aqui conosco para discutirmos aqui esse assunto. E por ser músico, acredito que está bem mais inteirado, está mais bem à frente assim de outras pessoas que não tocam. Então tem um passo a mais à frente nesse assunto aí. Foi muito bom o conteúdo que o senhor compartilhou conosco aqui. Amém. E nós queremos agradecer o senhor aí pela sua participação
né, e pela sua presença aqui no nosso meio. Não vai ficar só nessa. Sim. A gente vai convidar outras vezes Temos aí muitos bons o temas senhor para debater. compartilhar o teu Papo, pensamento. né? Então, considerações finais para o senhor aí. Eu quero dizer que foi um prazer estar aqui com os irmãos que nos assistem. Muito obrigado pela paciência. E disso tudo aí eu quero tirar só uma aplicação que ali na passagem de Ezequiel, que fomos feitos para adorar. E para louvar ao Senhor. Verdade. Que nossa vida seja de adoração. Verdade. E que sempre que estivermos em nossos tempos ali, louvemos ao Senhor, porque Ele fez e continuará fazendo em nossas vidas. Muito obrigado por tudo. Me perdoe os equívocos ou falhas, mas Amém. eu creio que é tudo para a honra e a glória de Deus. Aquilo que foi demais, a gente fala dos dois sacos, né? Um bom e um furado. Verdade. Que tu acha que não serve para você, bota no furado. Verdade. Que vai embora. Verdade. E assim, Deus abençoe a todos. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Amém. Obrigado pela... Maestro Felipe também, né, considerações finais. Aqui agora vou olhar para lá, tá, gente? Já olhei muito para você agora. Somos servos do Senhor. Então, somos instrumentos para adorar o Senhor. Somos instrumentos com capacidade de criar outros instrumentos. Tudo para adorar o Senhor. Infelizmente, né, por algumas questões, as pessoas elas tomam para si e tiram a integridade de tudo aquilo que é de Deus. Mas você sabe, você é um instrumento feito para adorar o Senhor. Você criou esse instrumento para adorar o Senhor. Você toca nesse instrumento para adorar o Senhor. Então, na nossa concepção, todos os ritmos adoram o Senhor. Pressupostamente a partir de cada cultura, respeitando cada cultura. Tem igreja que permite tocar tal ritmo, a gente não toca. As que permite, a gente toca. E todos serão felizes. Obrigado aí, gente. Obrigado. Você que está ao alcance da nossa voz aí, que vai ver, vai estar acompanhando esse vídeo aí pela internet, tá? Daqui a alguns dias vai estar disponível, tá? Então acompanha aí. Você que é desviado, você que está distante do Evangelho, aceite Jesus. Você que é desviado, volte para os caminhos do Senhor, porque Deus te espera de braços abertos, tá bom? E nós vamos encerrar aqui esse momento com um louvor aqui também no talento aqui do pastor Tiago e maestro Felipe Alves, que vai ser bênção demais, tá? Então, encerrando aqui, tudo o que nos aproxima do mundo nos afasta dele, do nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe sua vida.
Amém. Glória a Deus.